e vamos falar sobre esse projeto justamente com o advogado tributarista Henrique Herbolato. Henrique, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Então há uma expectativa até que poderá haver essa votação. De qualquer forma, há também aí repercussões mais uma vez negativas. A CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, dizendo que a proposta aí que pode ser votada é inaceitável. Vários setores aí desaprovam esse modelo do governo. Como é que o senhor avalia aí se de fato esse texto for aprovado? Qual será o impacto aí para o setor produtivo brasileiro? O que a gente tem muito observado, e entre os profissionais aí da área, a gente tem comentado que parece que a reforma proposta ela faz muito movimento para pouco resultado, né? O que quer dizer isso? Isso até foi uma frase de uma entrevista recente de um ex-integrante da Receita Federal, no sentido de que a gente tem bastante mudança proposta, mas no final das contas a gente está vendo com certo ceticismo a eficiência dessas mudanças, né? Quando a gente fala de reforma tributária, não necessariamente às vezes a gente está falando de alíquota, né? A reforma tributária ela envolve arrecadação, ela envolve o custo do Estado. E o que a gente está vendo, né, pelas contas, é que a gente não está falando de uma diminuição. A arrecadação muito provavelmente vai se manter a mesma ou até aumentar, mas toda a sistemática de eventualmente de cálculo e outros fatores aí técnicos, ela vai ser alterada, provocando uma dificuldade, inclusive, de implementação. Então, a gente muda. Isso aí é um exemplo, por exemplo, o Brasil adotar um modelo em que toda a tributação estava carregada na pessoa jurídica, né? A gente falava que era muito onerosa, mas e o dividendo ser isento. Então, agora, de uma maneira simplista, né, a gente muda a arrecadação, uma parte para a pessoa jurídica e uma parte para a pessoa física tributando no dividendo. E será que isso é eficiente? Né? Eficiente num contexto de isso realmente simplifica? A Receita Federal, no papel dela de aplicar a lei, fica mais fácil para o contribuinte. Então, existe muita dúvida nesse ponto. Né? E quando existem dúvidas e a aplicação é duvidosa, a gente volta para a questão do contencioso, as brigas judiciais, né? Que é o que a gente justamente tenta fugir, quem trabalha no meio fala que a gente tem esse excesso de contencioso. Então, às vezes, a simplificação, né, a reforma, ela pode ter a ver com as regras, mas também visando uma simplificação, ficar de uma maneira mais fácil a apuração, o recolhimento de impostos, para evitar essas dúvidas e esse contencioso enorme que gera uma contingência muito grande para o país. Muitos países, né, tributam os dividendos, os lucros. Por que o senhor avalia que essa proposta tem sido tão rejeitada aqui no país? Eu acho que, primeiro, como eu comentei, né, de você mudar um sistema que, de uma certa forma, ele já está sedimentado no tempo, que nem eu falei, uma concentração de tributação na pessoa jurídica, né, e não necessariamente, só fazendo um apêndice, o que tem em outros países funciona para o Brasil. Muita gente se espelha, os Estados Unidos, Europa, a maioria dos países tem esse regime de tributação, mas a gente tem nuances, né? A gente tem um país aqui enorme, né? 200 milhões de pessoas, que nem eu comentei. A simplificação necessariamente ela não está na norma, ela está na forma de arrecadação e como o contribuinte se comporta em relação à norma que ele enxerga. Então você tem países, às vezes pequenos, na Europa, que tem essa tributação de dividendos, e o Brasil não. Você tem países que o próprio regime é mais ou menos democrata, socialista ou não, e exige um empenho do governo ou não, e a arrecadação tem que ser maior ou não. Então, cada país tem as suas especificidades. Então, que nem eu comentei, olhando a ponta, né, o que a gente tem visto é que o cálculo não é simplesmente, vamos dizer assim, uma nova estrutura de divisão, pessoa jurídica, pessoa física e a alíquota ela fica mais ou menos próxima. A gente está vendo, de uma certa forma, um incremento de carga tributária como um todo. E aí tem um ponto importante, um pouco mais técnico, né, que a gente tem observado, que é o seguinte: a reforma proposta, esse primeiro passo, né, de novo, eu acho que a iniciativa vale, ela é necessária fazer a reforma tributária, mas a gente está começando, talvez, na minha opinião, aí pelo imposto que, de uma certa forma, é o que menos tem dúvidas, vamos dizer, em termos de aplicação de legislação. Sempre você tem algumas nuances, mas o imposto de renda é uma legislação mais antiga, mais sólida, a gente sabe como ela funciona, ao contrário, por exemplo, de problemas que a gente vê, principalmente com o PIS e COFINS e com o ICMS, mas que para fins jurídicos envolvem
uma reforma constitucional, uma emenda constitucional, vamos dizer assim, não somente uma alteração de lei, né? E o que acontece? Você tem que colocar essa soma como um todo, porque se você, de repente, estamos falando de diminuir ou mudar o imposto de renda, mas a carga do PIS/COFINS e o ICMS continua a mesma, como é que fica, né? Até nessa última proposta, a última que foi feita, por questões de reclamação, vamos dizer assim, dos estados, que acabam sendo beneficiários de uma parcela do imposto de renda, por fins constitucionais, uma parcela do que é arrecadado do imposto de renda, ele é repassado para os estados. Então, quando teve essas alíquotas, essa diminuição, os estados falaram, opa, eu vou ficar sem, como é que isso aí, como é que vai funcionar essa gradação de diminuição? E essa última proposta, ela fez com que a alíquota aumentasse um pouco do imposto de renda, ela diminui, mas ainda não era a diminuição do primeiro projeto, né? De forma a agradar, vamos dizer assim, ou pelo menos preparar os estados para esse repasse de valores. Mas aí vem a pergunta, como é que fica o ICMS? Porque se a gente diminuir a arrecadação que vem através do imposto de renda, o próximo passo da reforma, né, que seria ICMS, PIS/COFINS, que na minha opinião, acho que da maioria dos juristas é o maior gargalo em termos de interpretação de legislação, como é que ele fica? A gente vai simplificar ou vai aumentar o ICMS? Porque de alguma forma a conta tem que se equilibrar. Exatamente, né? Essa compensação é que tem marcado essa questão do imposto de renda. A gente nem pode falar, né, Henrique, que seria uma reforma. Quer dizer, há projetos no Senado, na Câmara, havia ali projetos de reforma. Esse seria um emendo, está sendo uma emenda aí a um texto, um remendo nessa possibilidade aí. A CNI, por exemplo, considera inaceitável porque ela coloca o seguinte: o imposto subiria então a pessoa jurídica, a CSLL, também imposto de renda retido na fonte, que hoje 34%, passaria 39% ou 40,4% para o setor industrial. Ou seja, aquilo que você disse, né? Se reduz de um lado, mas se compensa do outro, então as coisas se equilibram. Haveria aí necessidade de tanto empenho para praticamente aí ficar na mesma? Essa é a grande questão. É o que eu comentei. Eu li um artigo recentemente de uma entrevista de um ex-auditor da Receita e ele fala o seguinte: muito movimento sem melhorar a estrutura. Eu até anotei aqui porque eu achei a frase muito boa. Ou seja, às vezes você prepara a lei, você faz a lei, isso quando vai para a Receita Federal, né? Como é que aplica, né? E de novo, a reforma tributária, ela não é a regra só. No caso do Brasil, uma reforma tributária de simplificação. Muitas vezes, né, se comenta, a gente tem algumas regras específicas, sem entrar nas nuances, que a regra brasileira talvez seja mais severa em alguns pontos ou não, mas a regra brasileira, em alguns pontos, ela é segura. O que a gente busca na reforma tributária? Segurança. A gente vai reclamar, as pessoas vão reclamar que paguem mais, mas eu acho que teria um equilíbrio de o pagar mais versus eu ter certeza do que eu estou recolhendo, eu tenho certeza da aplicação da regra. E esse ponto, sem entrar em tecnicidades, mas tem vários pontos no projeto que há grandes dúvidas e incoerências na aplicação. Então, a gente arruma a regra, talvez para pagar a mesma coisa, mas que ela fique mais fácil, mas ela não está ficando. Ela não está ficando. Ela volta em alguns pontos em conceitos abandonados na década de 90, por exemplo, da distribuição disfarçada de lucros, operações entre sócios, entre partes relacionadas no mercado doméstico. É super complicado a aplicação e foi abolida na década de 90. A gente está querendo voltar e a Receita vai ter que ter estrutura para fazer fiscalizações nesse sentido. Então, será que é eficiente? Ou será que não valeria pensar em outras maneiras, né? E principalmente, né, na minha visão, é pensar a reforma como um todo. A gente tem, na minha opinião, de novo, pontos críticos em relação a PIS/COFINS e ICMS. Essas regras são muito complicadas de aplicar, geram muita controvérsia, muita discussão judicial. Então, a gente talvez temos como essa reforma? Temos. O imposto de renda faz parte, mas não é isolado. A gente fazer um pedaço e depois o que vem depois para emendar é muito risco de incoerência, de continuar a insegurança jurídica e a simplificação. Definitivamente as pessoas do meio entendem que ela não atendeu ao que se esperava. Nós agradecemos então a participação do advogado tributarista Henrique Bolato, conversando conosco sobre essa proposta aí que pode ser votada nessa terça-feira pela Câmara dos Deputados. Henrique, muito obrigado. Boa tarde ao senhor.